Amém? Então vamos para a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 14 e 15 para começar aqui essa ministração. E diz o seguinte: E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Amém? São esses para começar essa ministração. Hoje nós estamos chegando ao tema a disciplina do serviço, a toalha que redefiniu a grandeza. A disciplina do serviço, a toalha que redefiniu a grandeza. Há um dos escritores antigos, Bernardo de Clairvaux, ele diz o seguinte: aprenda esta lição. Se você tem de fazer o trabalho de um profeta, você precisa não de um cetro, mas de uma enxada. Olha que tremendo. Note que estas palavras refletem a realidade do serviço voluntário, do trabalho na obra de Deus. Muitas vezes nós queremos a posição da liderança, muitas vezes nós queremos fazer as coisas pela posição, mas o chamado que nós temos da parte de Deus é um chamado de serviço, é de utilidade, não é de posição. Então nós estamos olhando aqui para esse texto do Evangelho de João, capítulo 13, e neste momento que Jesus fala essas palavras, era a noite de Páscoa. A mesa estava posta, o pão e o vinho esperavam, os discípulos estavam ali naquele momento, diante daquela cena, em uma discussão, que não era sobre teologia, não era sobre missão, mas sobre quem era o maior entre eles. E você vai notar isso melhor lá em Lucas 9:46. E esse mesmo tema, ele voltava repetidamente ao longo de 3 anos no convívio com o Filho de Deus. E que 3 anos de convivência ainda não tinham bastado para que esse assunto fosse extinguido. Eles ainda não tinham conseguido entender a realidade do que estava acontecendo diante deles. Sobretudo porque o ego humano, ele é extraordinariamente persistente. Por isso que nós precisamos exercitar, ter disciplinas espirituais. Mas não só isso, havia também um problema prático naquela sala. As estradas de Jerusalém, elas eram de terra batida. As sandálias não protegiam muito, que era a forma de calçado que eles tinham. E quando as pessoas se reuniam para uma refeição, os pés chegavam empoeirados, suados, cansados. E a hospitalidade, em especial daquele tempo, exigia que alguém lavasse os pés dos convidados. Mas isso era a tarefa dos servos. E ninguém naquela sala se via como servo. Como que você está se vendo hoje? Então, os pés ficaram por lavar. E é exatamente nesse momento em que há uma deficiência de entendimento daqueles que estão naquela sala, que Jesus se levanta da mesa, ele tira o seu manto, ele pega uma toalha, cinge-se, ele deita água numa bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E o Evangelho de João registra isso com um detalhe desconcertante, quando diz, nos versos 3 e 4, eu fiz citação disso na mensagem passada. Jesus sabia, esse é o verso, 13, 3 e 4. Jesus sabia que o Pai lhe havia dado poder sobre todas as coisas e que havia saído de Deus e para Deus voltava. E mesmo assim levantou-se. Há uma outra tradução que vai dizer, Jesus sabendo quem era, ele pegou a bacia, pegou a toalha. Então, o serviço ele precisa estar pautado sempre na identidade. Mas quando a nossa identidade ela é corrompida, quando a nossa identidade ela é egoísta, nós vamos encontrar o problema de não querer servir
ou servir de forma equivocada. Então Jesus não faz isso por equívoco da sua dignidade. Ele não se ajoelha não sabendo quem ele era, mas em plena consciência de quem ele era, o Senhor do universo. Ele com uma toalha na mão, de joelhos diante de pecadores, ele vai lá e lava os pés daqueles homens. Isso não foi uma humilhação involuntária, foi uma escolha deliberada. E o serviço de Deus em nosso favor não é algo que nasce de uma força, nasce de uma necessidade, mas nasce exclusivamente da graça e do amor que nós podemos desfrutar no nosso Deus. E naquele ato de Jesus, o conceito de grandeza foi definitivamente e para sempre redefinido. E assim como a cruz é o símbolo da submissão, como nós vimos no domingo passado, a toalha é o símbolo do serviço. Então, aqueles que querem servir precisam sempre estar disponíveis a ter uma toalha nas mãos e uma bacia com água para que a manifestação do verdadeiro reino de Deus se estabeleça. E nessa mensagem nós queremos hoje entender o que essa toalha significa para cada um de nós. E a primeira coisa importante a entendermos é a redefinição. O que Jesus fez com a grandeza. E Jesus ele não inverteu a ordem de importância, ele aboliu a ordem de importância. Diante de Deus, nós já ouvimos falar muitas vezes que não há prediletos, que não há grande e não há pequeno. E nesse ato de Jesus, ele deixa isso muito bem estabelecido. A cultura de todo o tempo e de todos os lugares só faz produzir hierarquias. Quem está no topo, quem está no meio, quem está embaixo. Isso não é um fenômeno moderno, sempre existiu. E aí, neste capítulo do livro, Foster, ele trabalha isso com uma certa ironia, com uma condição cômica, com humor, e ele fala sobre a ordem de importância, e ele observa dizendo as seguintes frases. Como nos assemelhamos aos galináceos? Uau! Gostaram de serem comparados assim hoje? Já fomos comparados com burricos, já fomos comparados com tantas coisas por aqui, né? Agora hoje como galináceos. No galinheiro, e aí essa galera lá de Minas Gerais sabe bem como funciona isso, mas não só eles, nós sabemos bem como isso funciona. No galinheiro não há paz até que fique claro quem é o mais importante e o menos importante. Quem fica entre o puleiro de cima e o de baixo, não é verdade? Há uma briga, há uma contenda, até que isso seja bem estabelecido. E nós enxergamos isso da mesma forma em qualquer ambiente humano, onde as pessoas se sentam em uma reunião, quem fala primeiro, quem cede quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, quem se prontifica para o trabalho dos bastidores. E Jesus ele conhecia essa dinâmica. E ao invés de ele simplesmente reordenar a hierarquia, colocando os humildes no topo e os arrogantes embaixo, ele faz algo mais radical. Assim como com relação à submissão que nós vimos no domingo, Jesus não vem e estabelece um critério de dizer para que o menor sirva o maior oprima o menor, mas ele tira tudo isso, ele abole tudo isso. E da mesma forma, com relação ao serviço, Jesus ele vem abolir essa questão dessas categorizações humanas. Sim ou não? E aí o que ele faz? Nesse momento, Jesus não está simplesmente invertendo a ordem de importância. Ele está abolindo. A autoridade da qual ele falou não era uma autoridade para manipular e controlar. Era uma autoridade de função, não de status. Então, queridos, no reino de Deus, quanto mais estamos avançando, nós estamos avançando em função, não é em importância pessoal, entende? Ninguém está se tornando mais importante porque agora tem um cargo, tem um líder, uma liderança, está trabalhando com o ministério. Não nos tornamos mais importantes com isso. Ao contrário, nos tornamos mais servis.
É muito comum que no nosso meio, quando se fala sobre posições de ministério, nós não subimos em posição de ministério, nós abaixamos. Então, quanto mais alguém diz que é mais alto, na verdade é o mais baixo. Então, a minha liderança é uma liderança que está muito abaixo de quem vocês estão sendo, são agora. E um dia, no percurso do processo, vocês vão se aproximando cada vez mais de mim, mas não é subindo nesse processo, é descendo, é se tornando cada vez mais pronto para o serviço, pronto para o trabalho. E aí quando nós olhamos para Marcos 10, 42 a 45, nós vemos aquele momento que os filhos do Zebedeu, eles pediram o assento de honra no reino de Deus. Vocês lembram disso? Se não leram a Bíblia, assistiram The Chosen e viram que eles fazem isso. E aí, quando eles fazem esse pedido, os outros ficam indignados, porque eles também estavam pleiteando aquela posição. Então, eles não ficam indignados por humildade, mas por terem sido antecipados no pedido. E Jesus os chama e diz o seguinte, Marcos 10, 42 a 45. Isso é importante. Estamos falando hoje sobre a disciplina do serviço. E Jesus ele vai falar assim: sabeis que os que são considerados como governantes dos povos os tiranizam, e os seus magnatas os dominam. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, qualquer que quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Uau! Esse texto resume tudo que nós queremos tratar aqui nessa noite, com a disciplina do serviço. Mas observe que a lógica do mundo, ele define grandeza pelo que se é servido. Mas o reino define grandeza por quanto se serve. Então, meus amados, a disciplina do serviço é ter uma disposição cada vez mais aguçada em se posicionar nessa condição de servo. A autoridade de Jesus, ela não residia num título, num cargo, numa posição. Residia numa toalha. Residia no trabalho que ele fazia. Os líderes que mais transformaram a história da igreja, e nós podemos falar sobre Francisco de Assis, por exemplo, nas ruas do parlamento, Madre Teresa de Calcutá, nas vielas de Calcutá, eles não exerceram influência pelo peso do seu cargo, eles exerceram pela força do seu serviço. Então, o que é um crente relevante para o nosso tempo? É alguém que está posicionado para servir. O que é uma igreja relevante para o nosso tempo? É uma igreja que está posicionada para servir a comunidade. Eu sempre penso na igreja como amiga do bairro, amiga da cidade, amiga da nação. E é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser parceiros dos sistemas de governos, não para pedir favores para eles, mas para oferecer favor. Porque nós, como igreja, somos muito maiores nesse contexto de serviço do que eles. Então a igreja precisa se posicionar com as características de Jesus. Então nós precisamos exercer a nossa influência pela força do nosso serviço. Não é pelo grito, não é pela teologia que expressamos, não é pelo tamanho de templo que temos, mas é pelo tanto que servimos uns aos outros, que servimos a nação, servimos a comunidade. Então, aquele que de fato serve, ele não precisa exigir a autoridade, porque ela é reconhecida naturalmente. Então, toda a visão e todo o processo que eu mesmo, tendo aprendido isso cedo, que eu desenvolvi, até para levar pessoas à liderança, consagrar pessoas ao pastoreio, sempre foi baseado no quanto essa pessoa era capaz de servir e no quanto ela já era aquilo pelo qual viria uma autenticação humana, porque a autenticação divina já precisa estar estabelecida.
Entende? Então, quando é que eu vou consagrar um pastor? Quando eu ver alguém que está exercendo a vida pastoral plenamente, sem ter sua carteirinha, sem ter o seu número de convenção pastoral, mas aquele que está fazendo a obra de Deus. Quando que eu vou identificar alguém e dizer, olha, você é um evangelista? Quando eu ver alguém evangelizando, dando fruto, ganhando vidas. Mas muitos lugares estão apenas atrás da carteirinha. Mas é o serviço que nos autentica, meus irmãos. Então Jesus, a primeira coisa que ele faz é redefinir esse processo. Não numa redefinição de tirar o que está baixo, colocar para o alto, ou tirar o do alto e colocar para o baixo, mas abolir e dizer, no reino não é assim. No reino não existe isso. Então, amados irmãos, entendam uma coisa, para a força, entenda uma coisa para a segurança, entenda uma coisa para a saúde da nossa igreja. Não tem ninguém maior aqui. Não tem ninguém maior. O único maior aqui é o Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo. Amém? No mais, nós só temos escalas de serviço. Não é status hierárquico. Nós temos quem serve mais. Quem precisa se responsabilizar mais. Não faz muito tempo, eu cheguei para a Mirella e falei, Mirella, eu vou fazer uma coisa para você muitíssimo importante. Para você não, com você. E ela ficou olhando para mim e eu disse, eu escolhi você para ter a chave da igreja. E eu disse para ela, isso é muito importante, Mirella. E eu disse, eu sempre tive a chave das igrejas que eu participei. Sempre. Todas as igrejas que eu participei, desde menino, eu tinha chave. Eu tinha chave. Por quê? Porque eu servia através disso. E aí a Mirella entendeu isso e acatou com carinho isso. E ela nos serve nisso. Então ela abre a porta, ela ajuda, ela limpa, ela fecha, ela... Por quê? Porque entendeu que isso é serviço. Não é obrigação. Mas também não é status. Ah, eu tenho a chave do templo. Não, meus irmãos, isso é serviço. Então o Senhor está redefinindo isso, e para que a gente sirva com saúde, sirva com verdadeira grandeza, nós precisamos entender que Jesus eliminou esse princípio da grandeza. Então ninguém é grande, nós somos todos cooperadores com o Senhor. Amém? Nós caminhamos neste tema, identificamos algumas coisas importantes. Existe um serviço que parece serviço, mas é no fundo outra forma de exaltação. Existe o serviço verdadeiro e existe o serviço farisaico. Vamos entender um pouco disso. No livro, Foster ele faz distinções sobre essas questões entre o serviço verdadeiro e o que ele chama de serviço farisaico. A palavra ela pode soar um pouco dura, mas ela é honesta, porque é perfeitamente possível servir muito, mas apenas em nome do ego, servindo ao ego. E o que nós já vimos disso no percurso? Nós tivemos um tempo no nosso ministério, uma família, e especificamente uma irmã, que ela quis dominar todo o processo da igreja. Sabe aquele filme americano que a gente assiste e a tesoureira é sempre a mandona da igreja? Essa irmã, ela queria isso demais e foi terrível até que nós conseguíssemos suplantar isso. Porque as pessoas, elas não querem servir pela humildade, elas não querem servir pela graça, elas querem servir pelo ego. Não, eu sou útil. Não, as pessoas têm que ver. Não, então as pessoas não querem tocar para servir a comunidade, querem tocar para aparecer, não querem cantar porque quer servir, elas querem mostrar o talento delas. E isso, queridos, é farisaísmo. Isso é enganoso, percebe? Então há uma questão que nós precisamos entender, que é a questão do esforço humano ou o impulso divino. O serviço farisaico, ele gasta somas de dinheiro, de energia, de planos, de estratégias, programas, para dizer para as pessoas, nós estamos servindo. Isso é tudo farisaísmo. É só para mostrar a grandeza. É só para mostrar que os seus programas funcionam, os seus serviços funcionam, mas não tem nenhum sopro divino sobre isso.
Não tem nenhuma direção divina sobre isso. Então a diferença não é entre servir com planejamento ou sem ele, é entre servir a partir do ego ou servir a partir do espírito. O verdadeiro serviço, ele vem como verdadeiros sussurros de Deus nos nossos ouvidos. Então muitas vezes Deus vai falar, Lena, olha, você está aí, está comprando uns negócios, compra também lá para os meus filhos. E não é porque são os pastores, não. Porque outra hora Deus vai tocar no seu coração e vai pedir para você comprar e dar para outras pessoas. Entende? É assim que funciona, meus irmãos. Sussurros divinos. Nós estamos na comunidade servindo, nós precisamos estar atentos, porque uma hora Deus vai soprar no nosso ouvido e vai dizer, vai lá e ore por aquela pessoa. Vai lá e abrace aquela pessoa. Esse é o verdadeiro serviço. Porque tem muitas pessoas que estão deixando de fazer isso, querem estar em outras posições, mas apenas para a satisfação do ego. E o verdadeiro serviço, ele está, na verdade, mortificando o ego. Thomas Kelly, ele descreve a energia do serviço genuíno, e ele diz assim, Deus nunca nos guia a uma desordem intolerável de intranquilidade ofegante. Olha, vou dizer mais uma vez, Deus nunca nos guia a uma desordem intolerável de intranquilidade ofegante. Quem serve a partir de Deus, serve com uma estranha serenidade, mesmo no meio de muito trabalho. Então quem está servindo a Deus, não está assim, ai, ufa, estou cansado, ai, nossa, estou na igreja desde cedo. Quem serve está servindo e quer servir mais, e quer ficar, e quer fazer, e quer cantar, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, quer trazer a cama para cá, e quer dormir aqui, e falar, meu Deus, não tem um espaço para mim aí não. Esse é o sentimento de quem está servindo segundo Deus. Agora, quem está servindo segundo o ego, ele está sempre, ai, nossa, poxa, o pastor me pediu mais uma coisa, eu vou ter que fazer, né? Nossa, agora é o ministério não sei das quantas, porque tem que limpar, porque ela está sempre anunciando o que está fazendo. Isso é ego, isso é ego. Agora, quem está fazendo para Deus, quem está fazendo por missão e não por aparência, ele faz quietinho, ele faz tranquilo, faz sossegado, faz como o dom do Espírito, ele sabe quem ele está servindo. Então nós não podemos servir por aparência, nós precisamos servir por missão. O serviço farisaico, ele impressiona-se com a aparência, está interessado em registrar lucros no placar eclesiástico, gosta de servir especialmente quando o serviço é titânico, mas o serviço verdadeiro, ele acha quase impossível distinguir entre serviço pequeno e serviço grande. Tudo é serviço. E eu estou pronto para fazer todos. Então, nós sabemos muito disso. Aí eu pego sempre ali a Mirella. Se a Mirella chega e ela limpa o banheiro. Mas eu falo para a Mirella, conduz a oração também, ela conduz. Ministra a oferta, ela ministra. E daqui a pouco vai chegar o dia que eu falo, Mirella, prega, ela vai pregar também. Porque ela já está assim, é até difícil dar para ela o tempo de oferta, que ela já quer pregar já quer pregar. Mas isso é bênção, e nós estamos gratos por isso, estamos felizes por isso. Então, amados, que nós possamos ter essa atitude de missão, que nós estamos orando isso e pedindo, Senhor, nos dê mais Mirelas. E Mirelos também, né? Tem que vir os Mirelos também. Tem que vir os Mirelos. Entende? E que nós vamos nos disponibilizar. Então, o serviço genuíno, ele parece ser frequentemente atraído para o serviço pequeno. Não por falsa modéstia, mas porque vê genuinamente como importante. É isso, queridos. Isso é o serviço que nós precisamos fazer. A nossa geração valoriza o impacto mensurável, a visibilidade, o alcance. Mas Jesus lava os pés. Lá na sala escura, que ninguém está vendo, onde a multidão já não está mais. Está entendendo? É esse o lugar que nós devemos estar, queridos. Aqueles que estão em busca do aplauso humano e não da aprovação divina. Então o serviço farisaico, ele precisa saber que as pessoas veem e apreciam o esforço. Busca o aplauso dos homens. E é claro, com a devida modéstia religiosa. Não, eu estou fazendo para Deus. Queridos, quem tem esse tipo de vocabulário já entrou no ramo farisaico. Entende?
A modéstia religiosa, ela é um engano da nossa mente. Não, estou servindo ao Senhor. Isso é enganoso, queridos. Porque quem está fazendo para Deus não precisa ficar justificando que está fazendo para Deus. Todo mundo vê que está sendo feito para Deus. Amém? Então, o verdadeiro serviço, ele é um descanso contente no anonimato. Está tranquilo. Ninguém precisa ficar vendo. Ninguém precisa ficar sabendo. É isso que precisa voltar a acontecer entre nós, meus irmãos. Então, o serviço genuíno, a disciplina do serviço, ela trata de mostrar para nós que o que nos importa é um aceno divino. É o Senhor dando uma piscadinha para você. Quando ninguém viu, quando ninguém apreciou, quando ninguém reconheceu, mas lá do alto você percebe o Senhor dando aquele tim para você, sabe? Tim. O Senhor faz assim: é nós, estou te vendo. Esse é o serviço. Esse é o serviço. O serviço não é esse que nós aparecemos e fazemos, não. O serviço é aquele que o Senhor está aprovando. Mateus 6,3 diz o que para nós? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Amém? E precisamos entender que o anonimato não é humilhação, é libertação. Quando eu não preciso mais ser aprovado pelos outros, quando eu não preciso mais que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, é porque eu estou liberto, queridos. É porque eu estou abençoado. Agora nós exercemos um serviço farisaico quando nós esperamos ansiosamente para ver se a pessoa servida vai retribuir na mesma moeda. E a maioria espera desse jeito. E às vezes, até na maior insensatez, assim, na maior tranquilidade, a gente fala: poxa, eu mandei uma mensagem para o fulano, nem me respondeu. Isso é farisaísmo, irmãos. Poxa, eu ajudei quando precisou, mas nem me mandou um obrigado. Por isso eu sempre digo a vocês, sirvam a Deus. Não sirva ao povo. Sirva a Deus. O serviço ao povo, você precisa saber, é uma consequência. Você não está servindo ninguém humano, você está servindo a Deus. Então, se Deus falou com você, vai lá, leva uma sacola de alimento, dá um dinheiro, ajuda, dá uma carona, faz o que tiver que ser feito, o Senhor mandou, o Senhor pediu, responda e corresponda a Ele e não espere mais nada de ninguém. Amém, meus amados? Porque isso vai te dar saúde, isso vai te dar tranquilidade. E sim, é um exercício, por isso que é uma disciplina. Porque é ruim para o nosso ego não ser reconhecido. É ruim para nós mesmos nós fazermos as coisas, poxa, e nem vou botar no Instagram, nem vou botar no Facebook, nem vou mostrar na rede o que eu estou fazendo. Sirva ao Senhor, queridos. Sirva ao Senhor. O serviço farisaico espera ansiosamente para ver se a pessoa servida retribui na mesma moeda. Amarga-se quando os resultados ficam aquém das expectativas. Pensa aí, já serviu alguém e ficou ressentido porque ela nem agradeceu como você esperava? Ah, pastor, mas já, viu? Já. As pessoas vão fazer isso sempre. Sempre, sempre. Você já ajudou alguém e ficou a contabilizar internamente? Deixa eu ver o que eu vou ganhar com isso aqui, o que será que eu posso ganhar? Cuidado, queridos. O verdadeiro serviço liberta-se da necessidade de calcular resultados. Pode servir os inimigos com a mesma liberdade com que serve os amigos. E isso só é possível quando o serviço não é uma transação, é uma expressão de amor. Então, quando você está manifestando o amor de Deus, servindo por amor, esses danos desaparecem. Você não sente mais os danos de esperar e não ser correspondido, de não receber de volta. O Senhor é quem te retribui. O Senhor é quem traz sobre a sua vida. E Ele não falha. Ele é um bom pai, Ele é um bom chefe, Ele é um bom Deus. Então sirva servindo a Ele. Mas o serviço farisaico, ele escolhe minuciosamente a quem servir. Então, ele não serve por disponibilidade, ele serve por discriminação. Então, às vezes, os nobres e poderosos são servidos, porque isso trará certas vantagens. Às vezes, os humildes são servidos, porque isso garantirá uma imagem humilde.
As pessoas não estão servindo realmente para fazer um serviço em amor, mas para postar na internet, para mostrar, olha o que eu estou fazendo, para ganhar seguidores, para ganhar likes. Mas o verdadeiro serviço, ele não discrimina. Francisco de Assis, ele escreveu, sendo servo de todos, estou obrigado a servir a todos e a administrar as palavras suavizadoras de meu Senhor. Então pregue a palavra, ensine a palavra, fale a palavra, revele o amor de Deus a todos. Não é esse sim, esse não. Eu sirvo esse, aquele não. Eu sirvo a todos. Então a pergunta reveladora não é apenas a quem sirvo, mas a quem evito servir. Aí é dureza, hein? Ah, não, mas aquela turma ali é difícil. Aqueles ali, tô fora. O serviço farisaico, ele só pode servir quando há um sentimento de servir. E aí a pergunta é, nós servimos por sentimento ou por fidelidade? Essa é uma questão que nós precisamos compreender. Então, nós estamos sendo movidos pelo Espírito, como dizemos. Ah, Deus mandou eu trazer. Deus mandou eu fazer. E às vezes nós nos transvestimos nessas dinâmicas, nessa linguagem religiosa. Então, amados, tome cuidado, porque nós não somos chamados a servir por sentimento, nós somos chamados a servir por fidelidade. Muitas vezes nós nos recusamos a servir alguém porque, não estou sentindo. Quem disse que tem que sentir, meu irmão? Viu uma necessidade, vai corresponder ao Espírito Santo, vai corresponder a Deus. Amém, queridos? Disciplina não é insensibilidade, é a capacidade de agir bem, independentemente do humor do momento. É assim que funciona. Agora, o critério mais revelador. O serviço farisaico fratura a comunidade, coloca os outros a nosso débito e se torna uma das mais sutis e destrutivas formas de manipulação conhecidas. Então, eu vou te servir para depois te manipular. Ah, mas você está me devendo aquele favor, né? Sabe? Quantas pessoas estão agindo dessa forma? E dentro da igreja, muitas vezes. Olha, eu vou te ajudar aqui, mas depois, sabe como é, né? Sabe como é. Isso é maligno, queridos. O verdadeiro serviço, ele edifica a comunidade. Silenciosamente e despretensiosamente, ele vai aqui e ali cuidando das necessidades alheias. Atrai, une, cura, edifica. Agora, se o nosso serviço está gerando dependência, obrigação, divisão, algo está errado na raiz. Então é importante nós avaliarmos este tema de hoje, a disciplina do serviço, e perceber quais são as motivações que estão nos levando a fazer, a agir, a realizar. Então, hoje eu vou dar uma carona para o irmão, hoje eu estou feliz, aleluia, glória a Deus. Amanhã eu não estou muito bom, não quero nem saber, não vou nem ligar para saber se ele precisa, se não precisa. Hoje eu estou animado, eu vou ali, eu vou ajudar, eu vou fazer. Hoje eu não estou animado, hoje eu não quero nem saber, não quero nem olhar na cara de ninguém, não quero falar com ninguém, nem vou para a igreja hoje. Queridos, servir não é sentimento. Servir é fidelidade. Então, mesmo no dia que eu não estou muito bem, eu vou servir. Eu vou me colocar em humildade, porque é nesses dias que nós somos mais tratados ainda. E você pode perceber, no dia que você não quer servir, é o dia que mais ranhura você vai sofrer. Aí você vai falar assim, mas bem hoje, essa desgrama vem fazer isso comigo. Aí você vai entrando num nível até da murmuração. Mas não, amados, quando nós entendermos a disciplina do serviço, nós vamos compreender que Deus está nos tratando, que Deus está trabalhando em nós. Amém? O verdadeiro serviço, ele liberta as pessoas, não as aprisiona. E aí, qual dos dois tipos de serviço predomina na sua vida? Porque servir muito não garante servir bem. E servir bem começa sempre por examinar as motivações que ninguém mais vê. Estou servindo para quê? Por que você está tocando aqui, Júlio? Porque você gosta muito de tocar, porque é o jeito das pessoas verem que você toca. Qual é o motivo? Qual é o motivo que você canta aqui? Porque a minha voz, todo mundo fala que é boa, minha voz é boa, então eu canto. Ou não?
Ou até, toma cuidado. Não, eu canto para louvar a Jesus, aleluia. Eu canto para louvar o Senhor. É tudo farisaísmo. É tudo farisaísmo. Por que você canta, meu irmão, minha irmã? Rapaz, eu nem sei. Jesus me escolheu para fazer isso, eu estou fazendo, estou cumprindo uma responsabilidade. Aleluia. Tá entendendo? Eu olho para a minha história, para a minha jornada e falo, meu Deus, quem era eu? Eu identifico muito assim com o Mefibosete lá em Lodebar. Eu não estava, graças a Deus, não estava aleijado, mas eu era distante, eu não tinha quem me apresentasse, eu não tenho linhagem pastoral, eu não tinha, mas eu tinha um chamado, eu tinha um plano plantado dentro de mim, eu sabia que isso ia acontecer, e no dia certo o rei vai lá e me chama e fala, vem, que está acontecendo, chegou a hora. E por quê, pastor? Não sei. Eu não sei. Eu não sei porque eu. Eu não sei porque eu. Eu só estou aqui para servir. Entende? E claro que isso vai frutificando, florescendo no percurso da vida, porque mesmo muitas vezes não sabendo, no processo o ego vai inflamando. E várias vezes você sente que, nossa, olha, não é importante. Olha, todo mundo sabe meu nome. Olha, não serve para nada. Aí um dia vem o Senhor e como diz a música, quebra o meu orgulho. Nos faz mergulhar 7 vezes no rio sujo. E aí nós vamos recebendo a cura. Entende? Então, serviço, queridos, é humildade. Mas não é uma humildade falsa. Porque a humildade, ela não se conquista buscando. Ela é o fruto invisível do serviço fiel. Lembra que eu disse para vocês numa das ministrações sobre ficar tranquilo e que eu fico buscando tranquilidade? E buscar a tranquilidade é idolatria. Porque a tranquilidade não está em buscar a tranquilidade está em buscar a Deus. E algumas vezes nós estamos querendo criar caminhos de humildade sem percorrer o caminho certo. Porque o caminho da humildade é o serviço. Isso é uma ironia cruel na espiritualidade humana, porque quanto mais uma pessoa busca diretamente a humildade, menos ela possui. Quanto mais você tentar ser humilde, mais difícil vai ser de você alcançar. Porque pensar que se é humilde é a prova mais segura de que não é. Se você está assim, não, eu sou humilde, não, eu sou, já virou arrogância, já virou soberba. Então, é uma virtude que foge de quem a persegue. Humildade é uma virtude que foge de quem a persegue. E isso deixa muitos cristãos numa posição desconcertante, sabendo que precisam de humildade, mas sem saber como obtê-la. E aí nós temos uma resposta prática e bíblica. A humildade não é conquistada pela introspecção, mas pelo serviço. Quanto mais nos doamos, quanto mais nos entregamos, mais a humildade vai nascendo como realidade na nossa vida. Ocorre uma profunda mudança em nosso espírito quando iniciamos um curso de ação conscientemente escolhido que acentua o bem dos outros e, em sua maior parte, é um trabalho oculto. William Law, que produziu um impacto duradouro na Inglaterra do século XVIII, com o seu chamado sério para uma vida devota e santa, ensinava que cada dia deveria ser vivido como um dia de humildade. E o caminho para isso era sempre o mesmo: aprender a servir os outros. Porém, a nossa carne está sempre gritando ao contrário. E o apóstolo Paulo, que conheceu bem e tratou bem sobre a nossa natureza humana não redimida, ele disse que ela está sempre buscando a glória. Nós estamos sempre buscando a glória quando não estamos convertidos. Nós estamos sempre buscando o reconhecimento, sempre buscando o controle. Nós sempre temos uma reação previsível ao serviço anônimo, à carne. E qual que é? Ela protesta. Ela protesta. Você vai fazer isso, mas você vai ficar aqui no cantinho, vai ser só você, ninguém vai poder te ver aqui. A sua carne fala assim,
Aí a hora que você vê que o outro está sendo escolhido, e fala assim, mas você vai ficar lá no palco, e você vai ficar lá em cima, e você vai dar suporte lá, e você vai fazer isso. Aí quem está no escondido, a carne grita. Diz, não, mas eu queria estar lá. Eu queria fazer lá. Percebe? É isso ou não é isso, irmãos? Vocês conhecem a raça humana? Vocês se conhecem? Sejam sinceros. A gente sabe que é assim. A gente sabe que é assim. Eu tive que trabalhar muito isso na minha vida. Ah, mas por que ele primeiro? Ah, mas por que isso está acontecendo? Ah, mas por que? Por que assim? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Até que eu fui me convertendo. E aonde é que nós nos convertemos nesse nível? É no serviço. Vai servindo. E você vai vendo. Sabe, irmãos, houve um tempo do meu ministério que eu comecei a amar tanto os lugares mais secretos, que eu falava isso direto, eu preferia estar em um discipulado 1 a 1, falando, ministrando, cuidando profundamente de alguém, do que estar pregando no púlpito. Eu preferia. E gosto muito disso. Gosto muito disso. Então, meus irmãos, isso é sinal de alguém que vai avançando na jornada da disciplina do serviço. Então, Foster ele descreve isso com humor, esse protesto da carne. Ele diz: a carne choraminga contra o serviço, porém, contra o serviço feito no anonimato, ela aponta uma gritaria. Entenderam? Então, servir para a carne já é algo difícil. Agora, servir em anonimato, aí a carne grita. Ela fala, não pode. E aí ele diz, ela se esperneia por obter honra e reconhecimento. Ela imagina meios sutis, religiosamente aceitáveis, a fim de chamar a atenção para o serviço prestado. E nós reconhecemos isso. Os posts nas redes sociais sobre a ajuda prestada, o relato em oração pública do sacrifício feito em privado, a menção discreta do serviço que se faz anonimamente. Mas quando nós resistimos esse impulso, quando nós nos recusamos a alimentar a necessidade de reconhecimento e simplesmente servimos, algo extraordinário acontece. E aí Foster ele diz, embora não sintamos a presença da humildade, estaremos cônscios de um novo zelo e alegria de viver. Maravilhar-nos-emos em face do novo senso de confiança que marcará nossas atividades. Embora as demandas da vida sejam tão grandes como sempre, viveremos em um novo senso de paz, sem pressa. As pessoas a quem outrora invejávamos, agora as vemos com compaixão. As pessoas que teríamos ignorado, agora as vemos e consideramos como indivíduos agradáveis. Tudo isso porque o serviço transforma o olhar. Não é, Ana? Podíamos olhar há um tempo atrás, essas crianças, bagunceira, ranhenta, só faz bagunça, não me aceita, não me reconhece. Aí você vai servindo, você vai se doando, vai se entregando. E aí você vai entrando num estado de humildade. E você só quer estar lá servindo aquelas pessoas, ainda que elas não reconheçam. Mas quando você muda o seu estado, elas também mudam a atitude com você. E aí é o sinal de que a humildade está chegando. Queridos, o sinal de que estamos ficando humildes não é nós dizendo que estamos humildes, mas é nós vendo os resultados. Então, quem genuinamente serve, deixa de enxergar as pessoas como ameaças ou obstáculos, começa a vê-las como elas são, seres criados à imagem de Deus, com histórias, dores, necessidades e dignidade. E essa mudança de perspectiva, ela não é uma conquista intelectual, é fruto espiritual e só nasce do solo do serviço fiel e anônimo. Uau! Então, quando é que nós estamos sendo humildes de verdade? É quando estamos fazendo o que ninguém vê. Ninguém viu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe quantas vezes que eu já lavei banheiro de igreja, por exemplo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quanto que nós já cuidamos, já protegemos. Quantos banheiros de igreja você já lavou? Então, pois é. Quantas vezes abrimos e fechamos? Quantas vezes o primeiro a chegar, o último a sair? Mas por amor. Então, amados, nós precisamos desenvolver na disciplina do serviço formas concretas de servir. Porque o serviço, ele não é uma lista de tarefas, mas uma forma em atos específicos e reais
Então, deixa eu ver, eu vou fazer isso aqui, eu vou ticando, já fiz cumprir meu papel. Não, não, não. É o que acontece mesmo na realidade. No livro Foster ele conta uma história de que ele estava terminando um doutorado e tal, e ele estava estudando, e aí um amigo estava sem carro, ligou para ele e pediu se ele podia dar uma carona para ele numa tarde de sábado. E ele foi para aquele momento. E ele estava inquieto. E ele falou assim, eu vou no mínimo pegar um livro aqui para eu ler dentro da minha tese, e uma hora que eu parar eu vou ler esse livro. E aí, queridos, ele parou no momento em que, quando ele já estava finalizando o trajeto, ele abriu o livro, e o livro deu uma chapuletada nele, deu uma transtornada na jornada dele, porque ele estava realmente escrevendo sobre essas coisas, essas questões, sobre o serviço, e ele mesmo estava ignorando aquele tempo que estava servindo. E eu já vou ler aqui para vocês o que foi o que ele leu. Mas a verdade, queridos, é que não são as sugestões de programas eclesiásticos que gera para nós a disciplina do serviço, mas nas posturas de vida. Nós escolhemos desenvolver o que tem maior peso para o nosso contexto. Jeremias Taylor, ele aconselha: tenha em grande apreço o ficar escondido e pouco estimado. Alegre-se com a falta de louvor. O serviço anônimo é a censura mais eficaz ao orgulho. Quando ninguém sabe quem fez, o ego não tem onde se agarrar. E aí Foster observa algo surpreendente. Os ministérios anônimos, ocultos, afetam até mesmo as pessoas que nada sabem deles. Há um amor e compaixão mais profundos entre as pessoas, muito embora não saibam explicar o sentimento. Então, o bem feito em segredo, ele irradia no ambiente de forma que a lógica não consegue mensurar. E eu quero convidar você, a partir de hoje, a começar com um ato de serviço que nenhuma outra pessoa precisará ficar sabendo que foi você que fez. Então, sirva nas pequenas coisas. Sirva nas pequenas ações. Então, aqui é quando o Foster ele conta a história de estar preparando a sua tese de doutorado com prazo urgente, quando o amigo lhe pediu carona, e aí interiormente ressentido, ele finalmente parou, abriu o livro que ele tinha levado para ler, e ele leu estas palavras: o segundo serviço que se deveria prestar a outrem numa comunidade cristã é o de ajuda ativa. Isto significa, inicialmente, simples assistência em questões insignificantes exteriores. Ninguém é bom demais que não possa prestar serviço mais humilde. Quem se preocupa com a perda de tempo causada por esses pequenos e exteriores atos de ajuda, geralmente está tirando importância da sua própria carreira com muita solenidade. Ai, vocês perceberam? Entendeu-me? Ele estava estudando lá, ele falou, vou levar esse livro aqui. E ele vai servir o amigo, ele vai, mas forçosamente. Ele vai iracundo. E aí na hora que ele fala assim, ufa, agora eu vou ter um tempinho aqui para mim, vou voltar para a minha jornada, aí ele abre o livro e pau, vem essa pedrada. Então, amados, o verdadeiro serviço está nas pequenas coisas. Nunca pense que é pequeno demais algo que Deus colocar no seu coração para fazer. Então, Foster ele recebeu a palavra certa na hora certa. E isso é o que nós precisamos fazer também no exercício do serviço. Servir é palavra certa na hora certa. É o telefonema não urgente, mas necessário. É uma mensagem de importância. Percebe? Isso é serviço, queridos. A tarefa doméstica, feita sem ser pedida, lavar a louça para a mamãe, varrer, lavar o banheiro, tirar o lixo, levar o lixo, colocar lá fora. É serviço. É serviço. Ajudar, organizar as cadeiras, varrer o tapete, é serviço. Então, amados, Fenelon ele disse que não é elevação de espírito sentir desprezo pelas coisas pequenas. É pelo contrário, devido a pontos de vista estreitos demais que consideramos como pequeno, o que tem consequências de tão longo alcance. Então nada é pequeno demais quando se trata de serviço. O serviço, ele trata de proteger a reputação alheia. Então quando você diz, ei,
Eu não vou ouvir o que você está falando sobre aquela pessoa, é um serviço, é uma proteção. Quando alguém vem falar mal para você de alguém, não aceite isso. Numa era em que a crítica nas redes sociais é moeda corrente e o mexerico se disfarça de preocupação espiritual, guardar a reputação dos outros é um ato fundamental para servir. Amém? Então isso é importante, queridos. O serviço de ser servido é um serviço. Tem gente que é tão arrogante que não aceita ser servido. Lembra de Pedro? Não, a mim o Senhor não lavará os meus pés. É a pura extremidade da arrogância. Então, o que parecia humildade era um ato de orgulho velado. Então, quando a gente, Ana, não aceita ajuda, quando a gente diz, não precisa, não é necessário, cara, deixa alguém ser abençoado, talvez você não precise, mas a oferta, o serviço daquela pessoa vai abençoar ela. É assim que funciona. Aceite ser servido. E ninguém pode ser um servidor sem ser servido. Ninguém pode ser um doador sem ser recebedor. E muitas vezes nós não entendemos isso. Mas ser servido é um ato de servir. Ouvir as pessoas é um ato de servir. Então, o primeiro serviço que se presta realmente a uma comunidade é a atitude de ouvir. Aprenda a ouvir as pessoas. E aprenda a levar as cargas uns dos outros. Agora, levar as cargas, conforme a palavra diz em Gálatas 6,2, carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, não é você colocar nas suas costas o peso que é de outros, é você juntamente com ele levar até Cristo. Por isso que é serviço, é mediação, é trabalho em conjunto. Então você leva até Cristo, que tem a lei do amor, e o amor se cumpre com maior perfeição quando choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. E ajudamos as pessoas a assumirem o fardo de Cristo e não mais o fardo pesado que estão levando. E você sabe bem que o jugo de Jesus é leve e o fardo é suave. O jugo é suave e o fardo é leve. Então, servir carregando as cargas uns dos outros, sem levá-las a Cristo, é esgotamento. Então, não assuma para você. Por isso tem muito pastor dando ataque cardíaco, se lascando, líder que está mal. Por quê? Porque não leva para Cristo. Quer trazer para o peito. Não faz isso, queridos. A igreja tem um dono, já tem um que morreu por ela. A igreja é de Jesus Cristo. E saber disso é humildade. Compreender isso é humildade. Saber que nós não temos as respostas para tudo é humildade. E é serviço falar para alguém, ei, eu não sei como resolver isso, mas eu vou orar com você. É serviço. Amém, queridos? Exerça a hospitalidade, a cortesia. Isso é importante. Aprenda a receber as pessoas bem. É serviço. Aprende a ser cortês com as pessoas. No nosso tempo, a hospitalidade é algo que foi extirpado, né? Foi abolido. Mas é necessário aprender a receber, a cuidar das pessoas bem, a tratar bem as pessoas. Isso é muito importante. Então essas são formas que nós podemos exercer o serviço. E o plano, queridos, é escolher ser servo, não apenas servir. Porque quem serve pode se tornar um servidor farisaico, mas nós somos chamados para servir segundo Cristo. Então há uma diferença entre escolher servir e escolher ser servo. Quando escolhermos servir, ainda estamos no comando. Decidimos a quem e quando servir. Mas quando escolhemos ser servos, damos de mão ao direito de estar no comando. A primeira postura é gestão controlada de boas obras. A segunda é entrega de vida. E é isso que o Senhor está nos chamando para fazer. Uma entrega total. Uma entrega que não nos faz mais estar no controle, mas que permita que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Entenda que servir não é automortificação patológica. É a lógica do grão de trigo, que só frutifica quando cai na terra e morre. Então os nossos verdadeiros resultados só virão a partir do serviço verdadeiro, do dom que você tem, do chamado que Deus trouxe para a sua vida. Nós não temos chamados para ficar dizendo por aí, eu tenho um chamado, ou cantando música, eu tenho um chamado. Nós temos um chamado para servir, nós temos um chamado para ajudar as pessoas.
Essa é a lógica da cruz que precede a ressurreição. E é o convite que Jesus nos faz com a toalha na mão. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Foster, ele estabeleceu uma oração que cairia bem para nós, para exercício. E toda manhã ele começou a dizer: Senhor Jesus, eu gostaria tanto que me trouxesses alguém hoje a quem eu possa servir, né? Deus, coloca aqui no meu carro hoje alguém para eu poder falar, para eu poder ministrar, para poder ajudar. Deus, coloca alguém na minha frente, me dê um acesso. Esse é o plano, meus irmãos. Esse é o serviço. E aí, queridos, quem ora assim todos os dias descobre algo que nenhuma posição, nenhum título, nenhum reconhecimento pode dar. E nasce a estranha e profunda alegria de quem, à semelhança do Mestre, pegou a toalha e se ajoelhou. Vamos finalizar e eu vou dar para você 3 tarefas, 3 dicas. Faça um ato de serviço completamente anônimo. Alguém que ninguém saberá que foi você, algo que ninguém saberá que foi você. Observe a reação interior da sua carne. Observe também o que acontece com a sua paz e alegria. Entenderam? Sirva alguém anonimamente nos próximos dias. E não fique observando a pessoa se ela vai voltar. Não, fique observando você. O que vai acontecer com você? Qual o seu sentimento? Como a sua carne vai corresponder a isso? Uma outra tarefa, escolha uma pessoa próxima, familiar, colega, membro da igreja e sirva esta semana na forma que ela mais precisa, não na forma que você prefere oferecer. Isso exige ouvi-la primeiro. Então, quando você perguntar para alguém, meu irmão, minha irmã, você está bem? Precisa de alguma coisa? Porque para nós virou clichê esse negócio, tá tudo bem? Só como forma de cumprimentar, mas não quer saber se está tudo bem mesmo. Tá tudo bem? Ai, que bom, glória a Deus, aleluia. Mas procure alguém para saber profundamente. E por último, durante 5 dias, comece o dia com a oração de Foster. Senhor Jesus, eu gostaria tanto que me trouxesse alguém hoje ao quem eu possa servir e esteja atento ao que vai acontecer. Amém, queridos? Amém. Fique de pé, essa é a disciplina do serviço, que o Senhor nos ensine a desenvolvê-la com graça e sabedoria.